Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Eu sou Lourenço Filho, esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Olha só, hoje nós vamos ouvir a reflexão de Padre Christian Shankar que ele fez há 2 anos atrás, certo? Domingo de Ramos. Não é uma formação, é uma grande catequese. Eu te convido a ficar até o final deste vídeo, tá bom? Créditos. Luz e Vida, Padre Christian Shankar Oficial no YouTube. É o canal do Padre Christian. E eu vou deixar o link lá no final, lá na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, paz e bem. Mais uma vez saúdo os que estão aqui no Santuário Frei Galvão, você que nos acompanha de casa nesta cerimônia e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. Sugiro que você possa estar aí na sua Bíblia, quem tem a Bíblia em casa, você que faz conosco o estudo bíblico todo domingo de manhã, abra em Mateus capítulo 26. O evangelho completo, ele vai do capítulo 26, do versículo 14 até o capítulo 27, o versículo 66. É a paixão de nosso Senhor segundo Mateus. Meus irmãos, nós estamos com esta Santa Missa abrindo as nossas celebrações da Semana Santa, que é chamada Semana Maior. É a maior semana da fé cristã católica, porque nela, pela liturgia, nós atualizamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. A cada ano, a igreja lê um evangelho. A igreja tem 3 anos, ano A, B e C. Ano A é Mateus, B é Marcos, C é Lucas. Nós estamos no ano A, então nós estamos no evangelho de Mateus. E quando São Mateus, ele vai narrar a paixão de Jesus Cristo, ele vai durante a narração mostrando quem é Jesus. Claro que lendo o texto nós não vemos, mas agora o veremos, ele vai colocando definições de quem é o Senhor. E acima disso, ele vai mostrando que em Jesus Cristo se cumprem as Escrituras. Para o judeu do primeiro século, quando ele lia isso, ouvia isso, ele sabia claramente quais as passagens bíblicas que estavam se cumprindo em Jesus. Claro que não há tempo, o evangelho extenso, a paixão de Mateus é bem extensa, mas nós vamos destacar alguns elementos que penso ser importante para que possamos entender quem é aquele que está no centro de tudo isso, quem é Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, nós que estamos participando desta Santa Missa da manhã, isso só acontece na Missa da manhã, que é a missa que tem 2 evangelhos. Temos o evangelho da entrada triunfal e depois a igreja já coloca o anúncio da paixão. A cerimônia ela muda de uma hora para outra rapidamente. Hora que nós estamos com os ramos nas mãos, é procissão, é festa, é hosana. Hora que nós entramos na igreja e começa a celebração dentro do templo, ela já se reveste da paixão do Senhor. É por isso que as cores do Domingo de Ramos e da paixão é o vermelho, porque Jesus ele entra em Jerusalém para entregar a sua vida. Ninguém a tira, ele a dá. Por isso que nós celebramos o Domingo de Ramos e da paixão do Senhor. Não é só o Domingo de Ramos, é também o Domingo da Paixão. E nós vamos entender tudo isso no texto que foi lido e o texto completo de Mateus. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que para todo cristão católico, neste tempo que estamos vivendo, e de maneira especial neste tempo da Semana Santa, seria de bom grado que várias vezes nós possamos e pudéssemos nos debruçar
no texto sagrado da paixão. Santo Afonso vai dizer que a frieza espiritual, que a secura espiritual que muitos vivem é por não meditarem a paixão de nosso Senhor. E nós precisamos conhecer esta paixão lendo o texto 1, 2, 3 vezes, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça de mergulharmos na paixão de nosso Senhor. A cada dia que passa, o nosso mundo, ele vai mostrando com clareza a divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Há anos atrás, o Domingo de Ramos, ele era celebrado com tal solenidade e respeito como a Sexta-feira da Paixão. Então as pessoas todas queriam meditar a paixão, todos queriam ter os ramos às mãos, receber a bênção. Nós estamos em outros tempos, onde a fé ela vai ficando rarefeita, e a cada ano daqui para frente nós seremos menos, mas não menos importante a celebração, mas nós vemos que as pessoas têm outras prioridades. Eu vindo aqui para o santuário, me deparei com muita gente nas ruas, andando de bicicleta, fazendo caminhada, passeando com pet, pegando um sol. E muitos desses, se você pergunta, você é uma pessoa batizada? Eles vão responder, eu sou batizado, eu sou católico, mas eu sou da turma do não praticante. Então nós vemos que a cada ano que passa, as pessoas vão tendo outras prioridades e não mais Jesus Cristo. Mas nós que aqui viemos, a procissão que realizamos e a nossa presença mostra para Ele e para nós que Ele continua sendo importante. Que nós queremos 2000 anos após caminhar com Ele, recebê-lo, gritar hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E olhando para a paixão de Jesus, nós vamos responder aquilo que foi perguntado no evangelho que foi lido antes da bênção, dos ramos, que o evangelho vai dizer, que foi lido, quem é esse? Quem é esse? Quer dizer, aquele tumulto em Jerusalém, as pessoas balançando o ramo, estendendo mantos pelo chão. Alguns perguntavam, quem é esse? A resposta para esta pergunta está na narrativa da paixão. Então você verá que, claro, de maneira bem resumida, e faço questão de repetir, de maneira bem resumida, nós vamos ver quem é aquele que está montado no jumentinho. E por que Jesus monta num jumentinho? Por que não é um cavalo, manga larga, marchador? Por que não é um animal imponente, quem sabe um elefante? Seria bem mais, não é? Porque imagina Jesus entrando em cima de um grande elefante. Não, ele entra num burrinho, num jumentinho. Não é à toa que Jesus escolhe este animal, porque há profecias no Antigo Testamento que dizem que o Messias, ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Então Jesus, quando está em cima do jumento, ele está cumprindo uma profecia. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Rei de Israel. Por isso eu já disse inúmeras vezes e repito hoje, espero que a minha fala seja água mole em pedra dura, que vá batendo até que um dia fure. É preciso ler a Bíblia, é preciso conhecer a Escritura, é preciso, depois que nos familiarizarmos com o Novo Testamento e com os Evangelhos, que nós pudéssemos ler os profetas, para entendermos quem é Jesus Cristo. E é por isso que a narrativa da paixão acontece do jeito que acontece.
Primeiro, meus caros, entre tantas coisas, a narrativa da paixão de Mateus, ela está no contexto pascal. Aqui, quando Jesus diz que ele iria comer a Páscoa com os seus discípulos, não é a Páscoa da ressurreição dele, que ele não tinha morrido. A Páscoa aqui é a Páscoa judaica, que recorda a libertação do povo do Egito para a terra onde corre leite e mel. Conversando com um padre que estudou lá na Terra Santa, ele me contava que o leite significa aquilo que sacia, a pureza de Deus, o início de Deus, a profundidade de Deus, e que quando diz leite e mel, o judeu está se referindo a uma frutinha chamada tâmara. Hoje o nosso meio não é tão difícil de achá-la, principalmente em lojas de produtos naturais. Quando você pega a fruta tâmara e você a come, parece que é um doce. Parece que eles pegaram aquela fruta, fizeram um doce com a fruta e você está comendo doce, mas não é o doce, é apenas a fruta, mas ela é tão doce, tão doce, tão doce, que quem não conhece tâmara vai dizer: é impossível uma fruta ser doce desse jeito. Isso não é uma fruta, isso é um doce de tâmara. Daí que vem leite que corre, terra que corre leite e mel. É a doçura de Deus. E aqui tem aquele ditado que todos os senhores já conhecem: quem planta tâmara não come tâmara, porque tâmara demora anos, décadas para dar. Então o que significa esta tâmara que está na última ceia, que está nesta festa da Páscoa? Na mesa havia muitas tâmaras, é para lembrar que Deus tem paciência com o seu povo. Deus sabe esperar décadas para ver os frutos de conversão. Segundo aqui a saída do Egito, Deus esperou 40 anos, e no meio da caminhada, Moisés e Arão ainda não cumpriram a ordem do Senhor. Quando o pessoal reclama que não tem o que comer, que não tem o que beber, Moisés e Arão vão até Deus e intercedem. Deus vai dizer: olha, diga à rocha que dela saia água e o povo se fartará. Moisés, que já está sem paciência com o povo, ele vai gritar que aquele povo é um povo rebelde. Segundo, ele vai dizer: será que nós, quando ele fala nós, é ele e Arão, será que nós poderemos fazer sair desta pedra água para vocês beberem? E ele pega o cajado e ele fere a rocha 2 vezes, e a rocha então cospe água. Homens e animais beberam. Porém Deus vai dizer a Moisés e Arão: porque você não confiou na minha palavra, você não entrará na terra prometida. Você verá a terra e não entrará. E a pergunta que se faz é: o que Moisés e Arão fizeram ali que despertaram aí a decepção de Deus e por causa disso não entrariam na terra? Primeiro, a falta de paciência. Segundo, a usurpação da glória. E terceiro, o gênio que não soube esperar a palavra. Deus disse para que ele dissesse a pedra, ele bate na pedra. Ele perde a paciência com os homens e os chamam de insensatos, rebeldes, e ele usurpa a glória. Diz: será que nós vamos dar de beber? Então veja, meus irmãos, que nessa Páscoa que está aqui no versículo 17 a 19 do capítulo 26, que Jesus vai cear com os seus apóstolos, eles entendem tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Talvez nós não entendamos, ou quem não lê Bíblia não entenda, mas o judeu, ele entendia qual era essa Páscoa: Peshá, libertação do Egito. Nessa Páscoa, o cordeiro foi sacrificado.
o pão ázimo foi comido e o povo liberto. Então, quem é Jesus Cristo? Aqui é a primeira resposta: Jesus Cristo é o novo Moisés. Se no Antigo Testamento a libertação é física, com Jesus ela é espiritual. Se Moisés libertou o povo de uma escravidão corpórea, Jesus nos libertará da escravidão do pecado. E é no contexto deste êxodo que toda a paixão de Cristo se desenvolve no Evangelho de Mateus. Dito isso, após esta ceia pascal, a palavra diz no versículo 30 que eles cantaram os salmos. Não sei se você sabe disso. Os salmos que nós cantamos na missa, eles eram cantados por Jesus. Na época de Jesus, o saltério já estava pronto. Então, muitos salmos que nós cantamos hoje nas nossas liturgias, Jesus cantou com os seus discípulos após a Páscoa. Então, o versículo 30 diz isso: depois de terem cantado salmos, eles foram para um monte. O monte se chama Oliveiras. Por que Monte das Oliveiras? Porque lá tinha muitas oliveiras, tinha muita azeitona, de onde se fazia azeite. O monte se chama Oliveiras. O jardim se chama Getsemane. Então, no Monte das Oliveiras havia um jardim chamado Getsemane. E por que é importante esses nomes? Porque o Monte das Oliveiras fala de um fruto que, para dar o óleo, ele tem que ser prensado, ele tem que sofrer, ele tem que ser apertado. E ali, ao invés dele soltar amargura, ele vai soltar óleo de qualidade. É por isso que Jesus é chamado Jesus Cristo. O nome Cristo, Christos, significa ungido, aquele que tem a plenitude da unção, aquele que tem a plenitude de óleo e que se faz azeitona, que se faz oliva nas mãos de Deus, sendo massacrado, apertado, para nos dar o verdadeiro óleo da unção, para que sejamos alter Christos, outro Cristo. O texto vai dizer que Jesus prevê duas coisas lá no Monte das Oliveiras. Ele prevê a traição, ele sabe que Judas está fazendo o que está fazendo, e ele prevê a negação, traição e negação. Se você quer ver uma pessoa sofrida nos seus relacionamentos, veja uma pessoa que para ela é negado o direito de se sentir amada, ou ela foi traída por quem ela amava. São as duas dores maiores do ser humano: não conseguir ser amado e, uma vez amado, ser traído. É por isso que Jesus, ele vai prever a negação de Pedro. Pedro, que fala que morrerá com ele, Jesus vai dizer: você me negará, e me negará 3 vezes, e o galo cantará. E Jesus vai prever aí também a traição de Judas. Este é o primeiro aspecto. Aí nós vamos para um segundo aspecto, uma segunda definição de Jesus Cristo, que vem do nome Getsemane. Atenção, se o monte é das oliveiras, o jardim é de Getsemane. E esta palavra Getsemane significa prensa de azeite. Então aquele maquinário que prensava a azeitona, ele, antes do nome de um lugar, era o nome de um aparelho, que se chamava Getsemane. Hoje em dia, claro, nós não temos mais esse nome, né? Mas é como se alguém dissesse: ô meu filho, vamos trabalhar comigo hoje no Getsemane, traga o Getsemane aí. É uma máquina onde se colocava as azeitonas e ia apertando
dia após dia, colocando peso em cima de peso, e depois ele tirava a rolha e ia saindo aquele óleo, o primeiro óleo, o segundo óleo, o terceiro óleo, o quarto óleo. O primeiro óleo para a unção, para o templo, o segundo óleo para a saúde, o terceiro óleo para a cozinha, o quarto óleo para a lamparina. São os 4 óleos que ia saindo da azeitona que era prensada. E por que Jesus está no Getsemane? Que jardim que é esse? É um novo jardim, que o primeiro deu errado. E qual era o primeiro? O jardim do Éden. E Jesus, como novo Adão, agora ele aparece não como Moisés, mas como novo Adão. Ele vai para o jardim, não mais de Éden, mas de Getsemane, para ser obediente, para ser colocado como oliva na prensa, para que ele nos dê o seu óleo. E aqui há uma tradução judaica, eu encontrei isso estudando a Torá. Eu consegui uma Torá real, um rabino me concedeu num dos cursos que fiz a São Paulo. Então eu fui na Torá e descobri que para o judeu, olha que coisa interessante, antes disso, responda em voz alta. Quando a gente fala de fruto proibido, e você vê um desenho de Eva comendo um fruto proibido, que fruto que eles retratam aí? Isso. Não foi, não é e nunca será. Na pintura aparece. É um fruto desconhecido. Ninguém sabe que fruto que é. Mas a tradição judaica, que remonta a séculos antes de Jesus Cristo, todo rabino, quando vai estudar a Torá, agora eu me arrependi, eu deveria ter trazido a Torá para vocês verem como é, né? Muito bonita. Lê ao contrário, a gente lê assim, a Torá se lê ao contrário, a capa é muito interessante. Mas lá pesquisando eu descobri que para a tradição judaica, a árvore da vida era uma oliveira. É como se o fruto da vida fosse a azeitona. Mas a árvore do bem e do mal, o fruto proibido para a tradição judaica é o figo, era uma figueira. É por isso que quem vai a Roma e presta atenção nas pinturas ali do Museu do Vaticano, você verá em várias pinturas Eva, Adão estão segurando um figo. E a gente fica pensando, mas quem está comendo figo? Onde que está a maçã? Isso foi muito depois, nas pinturas medievais e para cá. Mas a tradição judaica vai dizer, a árvore da vida é uma oliveira, e a árvore proibida é um figo. Aí você entende que Jesus foi tão rígido, quando ele encontrava com uma figueira. Mandava arrancar, jogou a maldição na figueira, a figueira secou, não deu fruto mais nenhum, vim procurar fruto, só tinha folha. Então aqui está falando que Jesus é um novo Adão, e o prazer de Adão em pecar foi a agonia de Jesus em salvar. A Bíblia diz que quando Eva, ela vê o fruto, ele é belo, atraente e parecia saboroso aos lábios. Não está falando do fruto, está falando do pecado. Quando você olha para um pecado, ele é atraente, ele te seduz, ele parece bom. Assim é o pecado. E Jesus está no Getsemane para fazer o contrário do que Adão e Eva fizeram. Se eles tiveram prazer em comer o fruto, Jesus aqui vai viver a sua agonia. Então ele vai dizer aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali rezar. Jesus começou a ficar triste e agoniado. Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E Jesus reza: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Que cálice? O cálice da paixão.
Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus vai e vê os discípulos dormindo, e ele vai dizer: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está falando aqui, parafraseando o lugar e o contexto que ele está? Que muitas vezes nós procuramos o figo e não a oliva, a azeitona. Eu não conhecia pé de uva, pé de azeitona, acho que a gente pode falar assim, porque oliveira é pé de azeitona, não é? Eu conheci quando eu fui a Jerusalém, andando lá nas vielas, o guia falou assim: aqui ó, azeitona. Olha, meu filho, mineirinho vai à praia, prova a água. Mineirinho vai à Terra Santa, come azeitona. Fui rapidinho, ó, tuc. E antes que ele me falasse, não, eu já fui, ó. E eu estava esperando, meu cara, as azeitonas que a gente conhece. Misericórdia. Que coisa ruim. Aí foi, eu falei, não. E garra no dente que não sai. Eu fiquei muito tempo. Ele falou: padre, não pode comer, tem que passar por todo um processo. Então veja só, você vai vendo essas coisas e você vai entendendo mais a nossa fé. O figo maduro não tem processo nenhum, e até muito gostoso. Você vai ao pé, pega aquele figo grande, ele está até rachado, você abre aquela cor linda, você come, aí você vai na azeitona. O mundo faz isso. O caminho de Deus é mais árduo e tem que passar pelo processo. É oliva. O mundo nos dá facilidade e é gostoso, é o figo. É por isso que a tradução judaica vai dizer: se você quer as coisas do alto, vá na oliva, seja azeite, entre no processo. Se você quer as coisas do mundo, está tudo pronto, aí é figo, né? Então Jesus, ele está nesse contexto, e ele vai dizer para eles: olha, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Que tentação? De escolher o figo no lugar da oliva, de querer o doce do mundo do que algumas vezes o amargo de Deus. O amargo de Deus. E ele vai rezar de novo: meu Pai, este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E neste texto que vai, essa perícope do versículo 36 ao 46, Jesus como novo Adão, aqui tem algo maravilhoso e que todos nós deveríamos saber de cor. A palavra de Deus é maravilhosa. Jesus vai dizer no versículo 45, ele voltou para os discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar, eis que chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair está chegando. De tudo isso que Jesus disse, aqui está algo maravilhoso, e que remonta às bodas de Caná. Quando Maria chega para Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Maria ali, ela está simbolizando a Torá, a lei judaica. Jesus é o Messias, ele vem se casar com a humanidade. E a Torá, que deveria dar alegria para o povo, não está dando alegria. Então ela vai pedir: eles não têm mais vinho, porque ela deveria ser o vinho. O que Jesus responde para Maria? O que o Messias responde para a Torá? Que queres de mim, mulher? É porque para o judeu, a Torá, ela é cuidada como uma mulher. Assim como a sabedoria é personificada numa mulher. E Jesus vai dizer para sua mãe, o Messias para a Torá: a minha hora ainda não chegou. Muitas pessoas vão dizer: é a hora de Jesus fazer milagre. Não, é a hora da glorificação. É a hora de tomar o cálice da amargura. É a hora de ser azeitona. É a hora de ser oliva.
é hora de estar no Getsêmani, na prensa do azeite, para ali mostrar a sua obediência ao Pai. Se lá Jesus vai dizer, a minha hora não chegou, aqui no versículo 45 ele vai dizer, eis que a hora chegou. A hora chegou. Aquilo que não era hora lá, é hora aqui. E é hora de Jesus fazer o que o primeiro homem não fez. O primeiro foi desobediente, e Jesus é obediente. Não se faça a minha, mas a tua vontade. Então aqui nós temos a segunda definição, anote isso aí, Jesus como o novo Adão. No versículo 47 ao 56, aparece a prisão de Jesus, a traição de Jesus. Aqui eu quero destacar apenas duas coisas. Primeiro, quem era Judas para Jesus? Quem era Jesus para Judas e quem Judas se tornou? Atenção, quem sou eu para Jesus? Quem é Jesus para mim? E quem eu e você, nós estamos nos tornando? Gente, é muito perigoso o adjetivo, né? Adjetivo é muito perigoso. Quando você vai falar de alguém, geralmente nós damos adjetivos para esta pessoa. O meu carro dá com um barulho no motor. Leve então à oficina, o cara lá é honesto, ele é bom de serviço, ele é barateiro. Olha os adjetivos aí. Estou precisando lá em casa de um pedreiro, acho que eu vou contratar fulano de tal. Corre desse, ele é enrolado, ele é gastador, ele não tem pontualidade. Olha os adjetivos aí. Quando Judas se aproxima, a Bíblia vai dar para Judas um adjetivo. É o versículo 48, o traidor. O traidor. Olhando a nossa vida com Jesus, qual é o nosso adjetivo? Judas é o traidor. Mas Judas era traidor para Jesus? Não. Tanto que quando Judas chega e o beija, Jesus vai chamá-lo de amigo. Jesus não fala com ele no ouvido dele, traíra, traidor. Não, Jesus olha para os olhos de Judas e diz, amigo, a que viestes? Traz o filho do homem com um beijo? O que Jesus falava para Judas? Apesar de você me trair, e apesar de você não ser o meu amigo, eu sou o seu amigo, e apesar da sua traição, eu continuo sendo o seu amigo. Responda para mim, meus irmãos, Jesus sabia que Judas era o traidor? Sim, claro, na Bíblia está escrito que ele vai pegar o pão, passa no molho, entrega para Judas, o diabo entra em Judas e Judas sai. Mas isso aqui me toca e me incomoda. Como que a gente está longe ainda de imitar Jesus? Jesus sabia quem era Judas, e Jesus antes disso lava os pés. No lava-pés ele lavou o pé de Judas, ele enxugou o pé de Judas, ele beijou o pé de Judas, ele ungiu o pé de Judas, já sabendo quem era Judas. Porque Jesus tem uma qualidade: não importa o que você é e faz para mim, mas eu para você farei sempre o melhor. Eu para você serei sempre azeitona amassada no Getsemane, e eu sempre lhe darei o azeite da minha amizade, o azeite da minha intimidade, ainda que você me traia, ainda que você me traia. Depois nós temos uma definição que Jesus aqui, a outra definição, quem é Jesus? É aquele que cumpre as profecias. No versículo 53, Jesus mostra o seu poder. Se fosse nos dias de hoje, é o poder bélico. Quais são as nações mais poderosas do mundo? A que tem maior poder de fogo. E Jesus, no versículo 53, ele mostra um poder que o ser humano não conhece. A Bíblia diz que um anjo
Eu estou falando de arcanjo, querubim, serafim, potestade, principado, que são os mais poderosos. Estou falando de anjo, de todos os seres angelicais, que essas definições, os coros angélicos, o anjo é como se fosse o primeiro. E um só anjo, numa madrugada, ele matou 30.000 homens. Um anjo. E Jesus disse assim, ele fala para Pedro que cortou a orelha, do servo do sacerdote: guarda a espada, pois quem usa a espada, pela espada morrerá. Ou pensas, olha Jesus mostrando quem ele é, ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai, e ele me mandaria 12 legiões de anjos? Um anjo mataria 30.000 homens. Jesus não fala que ele tem uma legião, ele tem 12 legiões. E o que é legião? Legião é uma definição do exército romano. Um capitão do exército, que estava sendo dirigido por um grande general, ele comandava uma legião. E quantos soldados tem numa legião? Quantos soldados? 6.000 soldados. Então quem coordenava uma legião, ele ia de cavalo, era alguém de alta patente, ele coordenava 6.000 soldados. Se Jesus dissesse que ele tinha uma legião, já era para você tremer, porque ninguém conhece um poder desse. Se um poder de um anjo destrói 30.000 homens, imagina 6.000 anjos. E Jesus está falando, não, eu não tenho uma legião, eu tenho 12 legiões. Se eu fizesse assim, está pronto para me defender 72.000 anjos. Isso que são as legiões que o Senhor vai dizer, as 12 legiões. O que Jesus está nos mostrando, meus irmãos? Que Ele tem um poder que o ser humano desconhece. É um poder tão grandioso, tão excelso, que ultrapassa em bilhões de vezes uma bomba atômica. É um poder que o ser humano não conhece. Aí o ser humano não conhece o poderio de Jesus e fica escravo de um anjo só, do diabo. Gente, não vou falar muito não, senão eles me processam. Mas eu nunca vi uma pessoa tão boba. Estou usando bobo para ser caridoso, como aqueles que se auto-intitulam satanistas. Será que eles acham que o diabo está interessado em salvá-los, em amá-los, em remi-los, em cuidá-los? Pelo contrário, o diabo está interessado apenas na alma desse pessoal, em levá-los para o inferno. Porque a Bíblia diz o que o diabo quer: ele quer matar, roubar, destruir. Quem é um satanista para mim? Ô padre, claro, todo mundo sabe que o satanista adora Satanás, mas se perguntar para mim, quem é, padre, um satanista para o senhor? Eu respondo, é uma ovelhinha que está querendo fazer amizade com o lobo. E o lobo fala com a ovelhinha: você é minha melhor amiga, te amo demais. E as pessoas ficam ali servindo a um anjo, e muita gente tem na cabeça que o diabo é rival de Cristo. Não, meu filho, para você ter rivalidade com alguém, você tem que ser igual. O diabo não é rival de Cristo, ele é rival nosso. O diabo sabe que não pode nada contra Cristo, porque se ele é um, Jesus tem legiões, e apenas Miguel já mostrou para o diabo quem ele é. Falou: se você quer apitar alguma coisa, vá apitar na profunda do inferno, no céu não. E colocou ele para fora, e com ele 1/3. E as pessoas não entendem que servindo a esse, eles estão servindo um derrotado. Eles estão servindo a uma pessoa que já sabe que não tem nada e não quer ir para o buraco sozinha. Ela quer levar muitos com ele. Muitos com ele. Sem falar que do nosso lado nós temos a nossa capitã, que é Maria. Nossa Senhora já disse: no fim dos tempos, o meu imaculado coração triunfará. Como diz São Pio, por enquanto ela está o pé de Maria está na cabecinha da serpente, só segurando.
Não sei se você já viu alguém pisar em cobra e a cobra não morre. A pessoa põe o pé na cabeça da cobra de botina, a cobra fica mexendo assim, ó. A pessoa fica assim, mata, mata. Eu falo, não, me arruma alguma foice aí, eu tiro o pé, você mata. Nós estamos vivendo essa época, onde Maria está com os pés na cabeça da serpente, mas ela está viva. E enquanto ela está viva, ela vai destilando o seu veneno. Chegará o momento em que Deus colocará fim ao mal. Aí Maria pisará a cabeça da serpente, e ela destruirá, matará, aniquilará a serpente e todos aqueles que a serviam. Então, quando Jesus, no versículo 53, ele diz só isso, ele está dizendo tudo isso. O poderio que Jesus tem, o mundo não conhece. Se ele está ali, não é porque o prenderam, é porque ele quer, ele se oferece, ele é ofertante e oferenda ao mesmo tempo. E Jesus vai dizer, aí eu cito só o versículo 54 e 56. Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que tudo isso deve acontecer? Tudo isso aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. O que Jesus está dizendo? Tudo o que está acontecendo com ele, a entrada no jumentinho, a flagelação, a coroa, a queda da cruz, tudo isso é para que a Escritura se cumpra. Então Jesus está ali para cumprir as Escrituras. Aí vem a pergunta que nós ouvimos quando Jesus entrou no burrinho em Jerusalém: quem é este homem? Mateus responde uma coisa: este é aquele que cumpre as Escrituras. Este é aquele que cumpre as Escrituras. Aí eu vou dar um salto com você agora. Vamos lá para o versículo 63 ao 68, vai acompanhando da sua casa. Certamente seria bom você voltar nessa reflexão e assisti-la com papel e caneta. Tem muita coisa para você ir guardando aí, mas vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos uma outra definição. Jesus, aquele que não reclama. O versículo 63 diz: Jesus ficava calado, Jesus continuava calado, Jesus não respondia, Jesus não falava. Vamos contextualizar. Se tem uma pessoa hoje sendo acusada de alguma coisa que ela não fez, ela não responde, ela não fala, ela fica calada, como que a gente chama uma pessoa dessa? Pode falar. Eu chamo de bobo. Ô bobo, fala alguma coisa aí, ó. Eles vão te condenar, você não se defende. Então, se a gente não conhece a Escritura, Jesus aqui está sendo o quê? Bobo. Mas se você conhece a Escritura, aí você entende por que ele está calado. É porque ele é o servo sofredor. A leitura vai dizer que Jesus foi levado ao Calvário como uma ovelha é levada ao matadouro. A ovelha não reclama, ela não grita, ela não esperneia. O pastor e aquele que vai matá-la vai levando-a livremente. Ela só vê que vai morrer quando ela está morrendo. Então aqui tem mais uma resposta. Quem é Jesus? É o servo sofredor. É aquele que não reclama, é aquele que assume todo o sofrimento por amor a mim e a você. Por amor a mim e a você. Jesus só responde quando o sumo sacerdote nervoso lhe dá uma bofetada e pergunta para ele: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Aqui ele não ficou calado não. Aqui ele abriu a boca e ele responde: tu o dizes. Além disso, eu vos digo que agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens. Nesse momento, meus irmãos, o sumo sacerdote levantou, rasgou a veste, rasgou a roupa e ele grita: blasfêmia! Não temos necessidade mais de julgamento. Ele se autocondenou.
É desse episódio de Jesus, meus irmãos, atenção, é desse episódio de Jesus que saiu a nossa expressão que a gente brinca assim: o peixe morre pela... Quem é o peixe? É Jesus. Jesus é aquele que veio nos mostrar a profundidade do Pai. Tanto que o cristão no primeiro século não podia falar que era cristão, ele fazia com o pé o desenho de um peixe. Jesus é o que desceu às profundezas humanas, e nós cristãos somos os outros peixes que seremos pescados, não para a morte, mas para a vida. O que é que surgiu a impressão que o peixe morre pela boca? Porque eles vão dizer que Jesus ficasse calado, ele podia até escapar, mas ele falou: não, eu sou o Filho de Deus, e vocês me verão à direita do meu Pai. Blasfêmia, você se condenou. Quer dizer, aquele peixe vai morrer pela palavra que disse. Cuspiram no rosto de Jesus, o esbofetearam, e quando batiam em Jesus, eles perguntam: você não é um profeta? Então diga, Cristo, quem foi que te bateu? A ironia é que na mentira verdade, eles não dizem para ele: faz-nos a profecia, Jesus, quem te bateu? Não, eles chamam Jesus de Cristo. Isso é porque no grego, Christos, no aramaico, Messias. Então eles estão batendo, escarrando, socando o Messias, aquele que cumpre a palavra. Então aqui, mais uma resposta: quem é aquele em cima do burrinho, do jumentinho? Mateus vai responder: ele é o servo sofredor. Mais uma, atenção nisso aqui. 99,9 não sabem, então você vai sair daqui sabendo. Só no Evangelho de Mateus, ele vai contar a morte de Judas. Ele suicidou. Está no versículo 3 ao versículo 10 do próximo capítulo, que é o capítulo 27. Porque o versículo 2 termina assim: eles o amarraram e levaram-no a Pilatos. O versículo 11 vai dizer: Jesus na frente de Pilatos. Então Mateus, ele faz um enxerto, é chamado um hiato, ele enxerta no texto a morte de Judas. E atenção, gente, atenção, eu vou ser breve, mas isso aqui é bonito demais e nós precisamos saber disso. Prepare aí, anote essas coisas. Judas o traidor, aí de novo, aí, olha o adjetivo aí, né? Ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de prata aos sumos sacerdotes. Pequei entregando um homem inocente. Eles responderam: que temos nós com isso? O problema agora é teu. Judas jogou as moedas do santuário, saiu e foi se enforcar. Atenção aqui. Qual a definição de Jesus aqui? Para você, gente, atenção. Para você entender quem é Judas, você não tem que olhar para Judas, você não vai entender nada. Você tem que olhar para José. Quem é José, padre? É o filho de Jacó. Foi jogado da cisterna. E ele foi vendido pelos irmãos por 20 moedas de prata. Quem foi que traiu José? José não tinha pecado nenhum, não, ele era inocente. Foi o seu irmão Judá. Judá que traiu o seu irmão. E ele era um dos 12 filhos de Jacó. Como que se diz em hebraico Judas? Judá. O nome de Judas em hebraico é Judá. Judá. Então aqui é um paralelo perfeito. José foi traído por Judá, um dos seus 12 irmãos. Jesus
foi traído por Judas, um dos seus 12 discípulos ou amigos. José foi traído por 20 e Jesus por 30. Ai, padre, de onde saiu essas 10 moedas? Porque essas 10 moedas a mais, Jesus foi obediente ao decálogo, aos 10 mandamentos, às 10 palavras da lei. Então, se José cumpriu 20, Jesus aí foi nas 30. E quando Jesus, ele é traído, Jesus é inocente. Judas vai dizer, eu entreguei o inocente à morte. Judá entregou José à morte e era inocente. Meus irmãos, quem conhece Bíblia aí, porque não está tempo de eu falar tudo, né, gente? Me ajuda. Eu estou dando aqui umas pinceladas. Quando os irmãos de José, morrendo de fome, vão no Egito, quem é que os salva? José. Quem é que nos salva? Jesus. José deu para os irmãos dele sementes, pão. Jesus nos dá o seu corpo. Então Mateus aqui está dando uma outra definição, que vem lá da entrada triunfal. Quem é esse em cima do jumentinho? Mateus está respondendo, é um novo José. Assim como José salvou os seus irmãos, Jesus salvará a humanidade. A humanidade. Quando os irmãos estão com José, que era o primeiro do Egito, acima dele só o faraó, o seu irmão começa a chorar, ele manda os soldados saírem, atenção nisso aqui, fecha as portas, e os irmãos ficam sem entender nada, ele tira o halo e fala assim, ó, vocês não estão me reconhecendo não? Claro, estava difícil reconhecer, né? Careca, por causa dos piolhos que tinham no Egito, por isso que todo egípcio era careca, por isso que ele usava aquelas perucas, tinha piolho demais, careca, aquele olho pintado de preto, um egípcio, não estou te reconhecendo não, ele falou, eu sou o irmão de vocês, eu sou José. O texto diz que eles ficaram felizes, não, eles ficaram assustados. O que eles pensaram? É a hora da vingança, é a hora da vingança. Aí José disse assim, olha, está tudo bem, tudo isso aconteceu para que hoje eu pudesse ajudá-los, para que hoje eu pudesse salvá-los. Jesus está falando isso. Quando você vê Jesus no alto da cruz, ou quando ele ressuscita e aparece para os 12, ele não vai ali para tirar satisfação, ele não vai ali para se vingar. Nossa, Jesus ressuscitou, é agora, viu? Ele vai se vingar da gente. Não tenhais medo. Quer dizer, tudo o que aconteceu foi para que hoje eu pudesse vos salvar. Então aqui uma outra definição maravilhosa, Jesus é o novo José, o inocente que morreu pelos nossos pecados para que tivéssemos vida e vida plena. Por último, que eu não poderia deixar de passar, é algo muito importante, uma outra definição a partir de Barrabás. Cirúrgico isso aqui, maravilhoso. Na festa da Páscoa, o governador, que é Pilatos, costumava soltar um prisioneiro. Naquela ocasião, ele trouxe Barrabás. Falou, olha, pega o pior que tem lá, para ver se eu salvo esse Jesus aqui. Barrabá, eles trazem Barrabás. Você está sentado, não está? Qual que é o nome completo de Barrabás? Ninguém nunca ouviu, não? Jesus Barrabás. E o outro, Jesus Cristo. E o que significa a palavra Barrabás? Bar é filho, Abba é pai, Barrabá é filho do pai. Então nós temos ali dois filhos do pai, o filho do pai violento
e o filho do pai inocente. Eles vão escolher quem? Barrabás é o filho do pai violento. O nome verdadeiro, Jesus Barrabás. Jesus é o filho do pai verdadeiro, o servo sofredor. Agora você entende aqui o que aconteceu. Pilatos vai perguntar: quem vós quereis que eu solte? Jesus Barrabá ou Jesus Cristo? Pilatos sabia que Jesus foi entregue por inveja. Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. E farei com Jesus, que chamam Cristo? Crucifica-o. Então note, meu filho, ali está dois filhos do pai, um violento, Jesus Barrabás, e outro inocente, Jesus Cristo. Eles escolhem o culpado, eles escolhem o pecador. Por quê? Atenção, Barrabá, filho do pai, mesmo errado, mesmo assassino, ele continuava filho do pai. O texto é como se Deus, entre Jesus e os pecadores, ele escolhesse os pecadores e entregou o seu filho para salvar os pecadores. Então quando as pessoas gritam: solta Barrabás, é como se Deus falasse: solta os pecadores, eu perdoo os pecadores, eu continuo escolhendo Barrabás, e eu entrego o meu filho para morrer por todos vocês que são hoje os Barrabáses, filhos do pai, filhas do pai. A gente só entende isso entrando no texto, estudando o texto, lendo a história. Então veja, na verdade o que aquele povo gritava já era uma escolha do pai. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas depois ele assume o servo sofredor, o filho do pai. Pai, em tuas mãos eu entrego, em tuas mãos eu entrego. Então quem é Jesus? Quem é aquele em cima do burrinho, do jumentinho? Mateus está respondendo aqui: Jesus é o filho do pai. A gente ouviu isso em dois momentos da Bíblia, no batismo e na transfiguração. Este é o meu filho, este é o meu filho. Jesus, Deus salva, Pai salva. Agora olha que bonito isso aqui. Pilatos viu que nada conseguia e que não poderia salvar aquele homem e que haveria uma revolta. Então mandou trazer água e lavou as mãos diante da multidão. Eu não sou responsável pelo sangue deste homem, isso é um problema vosso. E o povo respondeu, repita comigo: que o sangue dele caia sobre nós. Que o sangue dele caia sobre nós. E sobre nossos filhos. Sobre nossos filhos. O que significa esta expressão? Nós somos responsáveis. Nós assumimos a responsabilidade. Pode lavar as mãos, Pilatos, tem problema. Mas nós assumimos a responsabilidade. Você lavará a mão com água. Nós lavaremos as mãos no sangue dele. Literalmente é isso. Mas anote aí um parágrafo do Catecismo da Igreja, é o 597. Cuidado, meus irmãos, quando se diz assim: aos judeus mataram Jesus. O Catecismo vai dizer: não, os nossos pecados mataram Jesus. Jesus sofreu pelos nossos pecados. E aqui permitam-me citar o Papa Bento XVI. Mais uma vez, dispensa comentários. Naquela coletânea de Bento XVI, chamada Jesus de Nazaré, ele vai explicar esta frase aqui. Tem que ser Bento, né? Ele vai dizer que aqui acontece uma ironia, que aquilo que aquele povo diz enquanto desgraça, pode matar, o sangue dele pode cair sobre nós.
sobre nossos filhos. Pode matar. O Papa diz que essa é a oração da igreja. É aquilo que eu quero, é aquilo que você quer. Que o sangue dele caia sobre nós e caia sobre os nossos filhos. O sangue redentor que perdoa, o sangue redentor que redime, o sangue redentor que cura. Quando nós hoje não clamamos o sangue de Jesus, o terço do sangue de Jesus, Jesus misericordioso, então o Papa vai dizer que é uma ironia. Enquanto aqueles daquela época clamavam o sangue enquanto sinal de morte, hoje a nossa oração pode ser essa. O Papa Bento XVI vai dizer que esta é a oração de todo pai e mãe para os seus filhos, para o seu casamento. Olha que bonito. Que o sangue dele caia sobre nós, papai e mamãe, e sobre os nossos filhos. É a melhor oração que você pode fazer. Ó Jesus, derrama o seu sangue sobre nós. Derrama o seu sangue sobre os nossos filhos. Jesus é aquele que derrama o sangue. E derramando o sangue, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é aquele em cima do jumentinho? É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O texto diz que depois Jesus chega a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, por 3 motivos. Primeiro, que se diz que era um antigo cemitério, enterravam as pessoas e deixavam lá a cabeça. Imagina que cena horrível, a cabeça humana num toco, para que todo mundo olhasse e visse que não era para brincar com o império. Depois que aquela cabeça estava em putrefação, ficava só o crânio. Eles tiravam aquilo, jogavam no chão, punha outra. Então tinha aquele tanto de crânio no chão lá. Por isso que pôs o nome de Gólgota, o lugar da caveira. Havia uma outra explicação. Olhando este monte de longe, atrás dele tinham 2 buracos menores e um buraco maior. Aí parecia a cabeça de uma caveira, e colocaram o nome Gólgota. Mas voltando à tradição judaica, aos rabinos de Jerusalém, eu escrevi no papelzinho o nome de 3 rabinos. Eu não vou aqui chutar, porque é muito complicado o nome, mas o papelzinho, eu não sei onde ele não está dentro aqui da escritura. Depois eu cito. São 3 rabinos de renome. Eles estudam a Torá e vai buscando ali coisas que a gente não sabe. Atenção, gente. O que os rabinos vão dizer a respeito do Monte Gólgota? Eles vão dizer que a Terra Santa, já pensaram nisso? Que a Terra Santa é santa para nós e para eles? Ou não? A Terra Santa, Jerusalém, é santa para o cristão, mas é santa para o judeu. Ela é santa para o cristão, porque lá Jesus teve os seus últimos dias, paixão, morte e ressurreição. Mas ela é santa para os judeus, por quê? Porque ali será o local que o Messias virá. Para nós, quando Jesus vier, ele está vindo a 2ª vez. Para eles será a primeira vez. E na cabeça dos rabinos, na tradição rabínica, Jerusalém está onde era o jardim do Éden. A Terra Santa é santa porque Deus colocou ali o seu pé quando ele caminhava procurando Adão. Padre, Adão morreu. Onde ele foi sepultado? Os rabinos judeus vão dizer, ele foi sepultado no Gólgota. No Gólgota. É por isso que as pinturas medievais trazem Jesus morto na cruz, Maria de um lado, João de outro, tem uma terra, e embaixo da terra tem Adão e Eva com a frutinha na mão. Mas o que Adão e Eva estão fazendo aí? Para simbolizar que o primeiro Adão ali morreu no pecado, e o segundo Adão está morrendo para a salvação. Adão morreu na terra, porque era pó e saiu do pó. Gente, escuta isso aqui. Jesus não podia morrer na terra, porque ele era Deus. Mas Jesus não podia morrer no céu, porque ele era homem. Onde que Jesus morre? Entre o céu e a terra. Ele morre na cruz.
Ele não está nem na terra e nem no céu, ele está entre os dois. Por quê? Aqui tem mais uma definição. Quem que é aquele em cima do jumentinho? É um novo Adão. Ele está morrendo em cima do túmulo do primeiro homem. Ele é um novo homem e com ele começa a nova criação. E por fim, eu falo por fim porque tinha mais, mas eu vou ficar por aqui. Por fim, eu vou ao último versículo da narração. Na missa da noite, a gente aprofunda os outros pontos que não falei aqui. À noite eu quero falar sobre a negação de Pedro e o véu do santuário. O que significa esse véu se rasgar? E por que Pedro nega Jesus naquelas 3 negações? Mas isso à noite. Eu quero finalizar com o último versículo da Paixão de Cristo, onde Pôncio Pilatos vai dizer assim: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro, como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guardas. Os sumos sacerdotes e os fariseus, quando ficaram sabendo que Jesus tinha morrido e tinha sido sepultado, eles correram a Pilatos e falaram assim: Pilatos, coloque soldados lá, porque este cara ficou falando que no terceiro dia ia ressuscitar, para os seus discípulos irem lá, roubarem o corpo e ficar, ressuscitou, eles não mudam de roupa. Então não deixa o túmulo sozinho. Nesses 3 dias, até a Páscoa, coloque lá guardas. E Pilatos autorizou. Meus irmãos, claro, hoje fala guarda, parece que é um guarda, um soldado. Não. O centurião romano, ele era treinado. Era um homem, segundo alguns escritos, que não tinha medo da maldade. Eram saqueadores. Eles tinham medo dos soldados romanos, porque eram pessoas más. Entravam em cidades, estrupavam as mulheres, matavam a criança. Quer dizer, e ele colocou um destacamento de soldados romanos na porta do sepulcro. E por que isso foi bom ter acontecido? Papa Bento que vai explicar. Ironicamente, os romanos atestam que nada aconteceu de fora para dentro, mas que tudo aconteceu foi de dentro para fora. O texto diz que na ressurreição houve um terremoto, a pedra partiu, os soldados que ali estavam caindo, ficaram como mortos, acordaram assustados e deram no... O que os soldados contaram? Ele ressuscitou. Está na Bíblia isso. Nós estávamos de guarda, houve um tremor, a pedra quebrou e saiu uma luz intensa de dentro do sepulcro. O que eles falaram com eles? Então vocês não vão contar isso para ninguém. Quem perguntar a vocês, vocês vão contar que vocês dormiram, quando vocês acordaram, eles tinham roubado o corpo. Quem acredita nisso? E a Bíblia vai dizer, por isso que eu falo para ler Bíblia, a Bíblia diz: esta versão circula até hoje entre os judeus. Você fala com um judeu da ele fala: não ressuscitou não. Os discípulos dele tiraram o corpo e falaram que ressuscitou. Só que os soldados romanos atestaram para Pilatos que ninguém o tirou de fora para dentro. Tudo que aconteceu foi de dentro para fora. Aí você vai entender os textos. Maria Madalena olhou para dentro e viu 2 anjos. Pedro, o discípulo amado, chegaram. João olhou e não entrou. O discípulo mais velho olhou e entrou, viu a faixa, viu o pano dobrado num canto. Ou seja, tudo que aconteceu, aconteceu dentro. E aqui a última definição, que para mim é a mais bonita. Quem é aquele que está em cima do jumentinho? É aquele que nós amamos e que ao mesmo tempo não sabemos
o que de sobrenatural aconteceu dentro do sepulcro. O que nós sabemos que aquele que está em cima do jumentinho é o que sofreu, morreu e ressuscitou. Emanuel, Deus conosco. Meus irmãos, espero que eu consiga passar, porque aqui eu posso dizer a palavra, que não é uma palavra falsa, nem é um autoelogio, que eu peço a Deus que eu consiga passar para você o entusiasmo que eu tenho de conhecer a Bíblia, de entrar no texto bíblico. Fala, meu Deus, mas como que a gente vê tanta coisa agora que a gente não via antes? Por isso que eu disse, vale a pena você voltar ao texto e ler de novo a paixão de Jesus. Você vai lê-la diferente, você verá o que a maioria das pessoas não vê. O Senhor passou tudo isso por amor a mim e por amor a você, e nós somos chamados hoje a sermos aqueles não apenas que acolhem o Senhor, mas hoje Deus espera que nós sejamos os que carregam os ramos. Não, Ele espera que nós o carreguemos. Nós hoje somos o burrinho. Nós hoje somos o burrinho. Onde quer que você vá, leve Jesus. Onde quer que você caminhe, leve o Senhor. Onde quer que você esteja, testemunhe aquele que é o novo Adão, o novo Moisés, o novo José, cumprimento do paraíso, o servo sofredor, o ressuscitado, o filho do Pai. E possamos celebrar dignamente, meus irmãos, e devotamente a nossa semana maior. Os que estão aqui, convido-os a fazerem com o Senhor este pacto de participar de toda a Semana Santa. É para isso que a igreja celebra a Semana Santa, para participarmos com o Senhor da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Você que está em casa, todas as nossas cerimônias serão transmitidas ao vivo pelo YouTube, sempre às 19h30. Colocamos esse horário, porque você sabe, a semana toda, 19h30, estamos aqui. E procure, você que pode, aí perto da sua casa, a sua paróquia, uma capela, uma comunidade, e celebre a Semana Santa. Vamos deixar o passeio, as férias, a praia, o resort, o sítio, para um feriadão. Semana Santa não é feriadão. Semana Santa é celebração. Se o mundo descansa, se o mundo passeia, se o mundo diverte, o católico reza. O católico reza. Espero que eu não escute, nem você, o que Jesus disse aos seus discípulos. Mas não é possível. Vocês não foram capazes de vigiar comigo? Vocês não foram capazes de ficar acordado comigo na minha paixão? Muitos dormem, muitos descansam, muitos relaxam. Nós vamos nos manter acordados pela oração e pela vigilância, celebrando esta semana maior da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Olha, meus irmãos, o que o padre pode, o padre faz. Daqui para frente é com você. Logo depois dessa Santa Missa, o pessoal já vai cortar esta pregação. Você que ouviu essa pregação depois da missa, ela já está cortada aí no YouTube. O que nós devemos fazer? O que nós podemos fazer? Copie o link desta pregação e coloque nos seus grupos de WhatsApp. Mande para a sua família e peça, fala, olha gente, escuta esse padre aí um pouco. Fala com as pessoas, você vai entender a paixão do Senhor, você vai entender quem é o Senhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí agora, não espera para depois não, já se inscreva, deixa o seu like, o seu joinha. Isso vai fazer com que o YouTube jogue esta pregação no canal de muitas outras pessoas. Toque no sininho para que você seja notificado dos novos vídeos. E depois eu quero ler o seu comentário de tudo aquilo que o padre pregou, de tudo aquilo que nós desvendamos do texto. O que mais chamou a sua atenção?
O que você não sabia, mas que agora você sabe? Deixa aí nos comentários. É muito importante saber que tem alguém aí do lado, bebendo desta palavra, se aprofundando no coração de Jesus, para que possamos testemunhá-lo com a boca e com a própria vida. Hoje, nós nos unimos com toda a igreja para dizer: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Para sempre seja louvado. Padre Christian Shankar, Luz e Vida Oficial. Se você não conhece, vai lá no canal do Padre Christian, tá bom? E segue este nosso querido irmão, meu irmão, minha irmã. Isso é uma verdadeira catequese. Em Jesus tudo se cumpre. Espero que você tenha gostado. Deixe teu like, deixe teu comentário, compartilhe. Vamos anunciar o amor e a misericórdia do Pai Cristo Jesus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.